Olá, pessoal! Estamos na terceira edição do Congresso de Central Injetáveis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Neuza Brizola, referência em menopausa. Doutora Neuza, se apresente. Ela vai falar sobre um estudo, um tema super atual. Ela é muito antenada, então ela vai falar sobre isso para a gente, né, dona Neuza? Sim. Apresente-se para nós, fale um pouquinho sobre você e fale sobre o estudo também. Tá bom. Sou doutora Neuza Brizola, ginecologista integrativa, formada há mais de 37 anos. Eu me formei na Faculdade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e fiz residência em ginecologia obstetrícia em Porto Alegre, na maternidade fêmea. E tem 34 anos que eu estou em Goiânia, e desde 2010 eu comecei a fazer pós-graduações. Deixei de ser só obstetra, ser médica de peito, vagina e parteira e comecei a atuar na área integrativa. Nesse meio tempo eu fiz várias pós-graduações que me capacitaram hoje a entender a mulher como é necessário. E hoje eu vou estar falando aqui sobre o estudo WHI, que foi um arrombo para as mulheres, né? Porque a partir desse estudo começou o mito do câncer. Esse estudo WHI, ele começou na década de 90 e compilou várias mulheres. Eu não lembro o número de mulheres, mas juntaram mulheres de 50 a 70 anos no estudo, sem importar por grupos, se tinha problema cardiovascular, se tinha histórico de câncer, fizeram ali. As mulheres que já estavam usando hormônio, porque o hormônio existe desde a década de 50, mulheres usando o hormônio, eles resolveram fazer esse estudo. Só que o hormônio que as mulheres usavam naquela época era um hormônio sintético, sintetizado a partir da urina da égua prenha. Então eles pegavam várias éguas, né, numa baia, pegavam a urina delas, as éguas grávidas, e a partir disso fizeram os estrógenos equinos conjugados. E esses hormônios eram que eram usados nas mulheres. E mesmo usando esses hormônios, que não são os hormônios iguais aos hormônios bioidênticos, que é o hormônio produzido pelo corpo da mulher, mesmo assim existia uma proteção cardiovascular com esses hormônios. Mas eles resolveram fazer um estudo. Então o estudo começou e em 2002, depois de 5 anos, o estudo era para ser para 10 anos. Com 5 anos, eles perceberam algumas coisas, né, que aumentou o risco de câncer de mama e de infarto, derrame. E eles divulgaram esse estudo, né, esses resultados na mídia, e a partir daí começou esse mito de que o hormônio dá câncer, de que o hormônio mata de infarto e tal. Só que esse estudo foi, digamos assim, precipitadamente lançado na mídia e prejudicou as mulheres que estavam usando e a futura geração também, porque até hoje, depois de 23 anos, ainda existe esse mito de que o hormônio dá câncer. Então os médicos não foram treinados nas faculdades ensinados sobre menopausa. A partir daí, então, houve, digamos assim, uma anulação de que para tratar as mulheres na menopausa. Ninguém mais usou hormônio de medo de que o hormônio causasse câncer, e isso se divulgou também na mente popular, não só na mente popular, mas também na mente de muitos médicos que realmente não tiveram esse conhecimento, ou não buscaram conhecimento. Enfim, só que agora, quentinho, gente, fresquinho, 17 de julho de 2025, o próprio FDA reuniu 11 especialistas, cada um na sua área, desde cardiologista, ginecologista, que trata a parte geniturinária, a ortopedista, que trata osteoporose, fratura de quadril. Então, são vários especialistas na área que trata mulheres, e a conclusão que eles chegaram, eles contestaram o estudo WHI. Dentro do próprio estudo, eles viram as falhas que houveram e começaram a divulgar isso. Então, a conclusão que se chegou é o seguinte, que a falta do hormônio mata muito mais as mulheres de doenças cardiovasculares, aumenta o risco cardiovascular, porque o estrogênio protege o coração da mulher, tanto que as mulheres, depois que elas entram na menopausa, elas têm o mesmo risco de ter derrame e infarto do que os homens, que não tem a proteção estrogênica que as mulheres têm. Outra coisa que o hormônio evita é a osteoporose, a demência. Eu percebo muito que as mulheres entrando na menopausa, elas têm muito problema cognitivo, de memória,
e dores articulares. Então, a falta de estrogênio traz, assim, são mais de 40 órgãos e sinais e sintomas afetados pela falta de estrogênio. E privaram as mulheres disso. Então, isso foi um crime, eu acho, considero até um crime contra as mulheres, essa mal interpretação deste estudo. Graças a Deus que hoje já existem pessoas que estão estudando mais, e teve outros estudos depois contestando, né? Teve um estudo na década de, mais ou menos 2015 por aí, que avaliou, acho que 250 mil mulheres, e chegando à conclusão de que a falta do hormônio realmente causava problema cardiovascular e osteoporose e demência. Então é importante as mulheres terem esses conhecimentos, não só as mulheres, os médicos também. Hoje está tendo muitos movimentos de médicos treinando outros médicos para tratar as mulheres na menopausa sem esse receio do câncer. Claro que existem alguns casos que precisam ser avaliados, e a mulher é um ser único, então cada uma tem o seu hormônio, a sua dose, a sua necessidade. Tem que ver também o histórico familiar, que é importante. Então, mulheres que elas já tiveram câncer, ou mãe ou irmão, elas têm que ser investigadas quanto aos genes, né? Ao risco genético de fazer câncer. Mas mesmo assim, mesmo as que têm esse risco genético, elas não podem ser privadas de usar hormônios. Hoje, por exemplo, quando a mulher está com câncer, o tratamento é inibir todos os hormônios. Então a mulher ela fica vulnerável a ter osteoporose, a ter demência, a libido vai lá para o pé, vai lá para o Alasca, como diz minha paciente, né? E também a vagina fica super seca. Daí a mulher com problema de trofismo vaginal, ela vai ter mais infecção urinária, e daí começa a usar antibiótico cronicamente. Hoje, no último estudo, fala que o uso de antibiótico crônico causa mais danos, mais câncer do que o próprio estrogênio sintético. Imagina, então, depois eu vou fazer a conclusão do estudo completo no final para a gente ver o que prejuízo que as mulheres tiveram em não usar esses hormônios, né? Então, esses casos de que a vagina fica muito seca, o trofismo vaginal muito baixo, causando dores. Então, foi a causa de muitas separações, muitos divórcios, em casais que não se deram mais, nem sempre tem um companheiro que ajuda nesse sentido. E o que é mais grave, existem hormônios que podem ser usados por via vaginal, e até esses hormônios foram proibidos. Hoje sabe-se que pela via vaginal não existe absorção sistêmica, então essas mulheres poderiam ser beneficiadas com estrogênio vaginal. E nos Estados Unidos existem 2 estrogênios vaginais, que um é a base de estriol, né, e o outro é a base de DEA. E na caixa desses hormônios está escrito que pode causar câncer. Imagina você ver um remédio que está escrito ali, pode causar câncer. Então esse foi um equívoco muito grande do próprio FDA, né, que mandar colocar na caixa do medicamento que causa câncer. Né? Então a pessoa tem que estar muito esclarecida, muito orientada para pegar aquele creme e usar. Né? Só deixando uma deixa aí, doutora. Então, o hormônio é uma orquestra para as mulheres 40 mais, né? Sim. É uma orquestra. Então, Sim. A doutora falando aí das formas farmacêuticas que tem, né? Principalmente via vaginal. A gente tem aí o creme vaginal, a gente tem o strip vaginal, a gente tem o óvulo, tem a cápsula. Então, tem várias formas farmacêuticas que vai auxiliar as mulheres aí, né, doutora? Então, nessa parte, o quanto é importante o hormônio para a mulher. Sim, né? Mesmo aquelas que não podem usar hormônio porque eu não uso hormônio oral, porque ele tem uma metabolização pelo fígado, vira um metabólito que é cancerígeno. Então, existem assim, as maneiras de você usar o hormônio. O hormônio oral, ele pode dar câncer, tá? Se a pessoa tem predisposição, porque pela metabolização hepática. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu uso só hormônio transdérmico ou implante hormonal, que são meio seguros de a mulher fazer a sua reposição, e é muito seguro se a mulher tem um acompanhamento médico, se ela vai no seu ginecologista a cada 6 meses, ela faz os exames de rotina, ela não vai ser pega de surpresa, porque tudo aquilo que é detectado precocemente tem cura.
Tá? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho menopausa. Então o povo diz, eu não tenho menopausa porque eu não tive onda de calor. Nem sempre a onda de calor né, é patognomônica, porque tem mulheres que não têm onda de calor e acham que não tem menopausa, porque a menopausa, na verdade, é uma falência do ovário e 15% a 20% das mulheres não têm onda de calor. E elas acham que não tem menopausa, só que a deficiência dos hormônios do ovário, né, que é os estrogênios, progesterona e testosterona, elas agem em vários tecidos. Sim. Então a mulher precisa desses hormônios e são mais importantes porque a falta deles é que causam os problemas da velhice, as doenças da velhice. Então as mulheres, a expectativa de vida das mulheres na década de 60 era de 35 anos. Tá? 35 a 40 anos. Depois, hoje, com maior conhecimento, com a descoberta de vários antibióticos, vacinas, então a expectativa da mulher virou para 80 anos. Então, se você entra na menopausa entre os 45 e os 55, você vai ficar um terço da sua vida em deficiência hormonal, com as consequências que a falta desses hormônios vão trazer para a sua vida. Então, vai ter uma longevidade não saudável. Então, para a mulher ter uma longevidade saudável, não ter problema de demência, não ter problema de muita artrose, problema de osteoporose, todas essas consequências, ela precisa fazer a reposição hormonal. Precisa buscar ajuda de um médico capacitado que possa ajudá-las nesse sentido. E hoje, para a nossa sorte, para a sorte de todas as mulheres, existem também informações na mídia. Ela pode seguir vários médicos que vão dar instruções. Eu mesma, no meu canal de Instagram, eu estou preparando muitos assuntos para muito conteúdo inteligente, ajudar as mulheres, sim. né? Claro que existem também pessoas que não estão capacitadas, que nem médicos são falando Sim. sobre isso, dando opinião. Então, ela tem que filtrar as opiniões também. Hoje tem muitos recursos para que a gente possa filtrar, mas não use por conta, tá? Porque tem muita gente usando o hormônio da amiga, o hormônio da irmã, sendo Cada ser é único, né, doutora? Cada ser é único. Então, a mulher ela não pode usar o hormônio porque ela ouviu pela internet ou porque a amiga usa. Ela tem que buscar a orientação de um médico para que ele possa dar o hormônio dela. E a gente fica feliz o quanto as mulheres estão se cuidando mais, né, doutora? A gente conversa com vocês, profissionais, e a gente vê o quanto é importante, né, essa parte hormonal. A doutora é ex-perimenopausa, então a gente fica feliz de te receber aqui. E a gente também vai falar do nosso óvulo ozonizado, que a doutora conhece, né, doutora? Então, as mulheres aí 40 mais, para lubrificação vaginal, tá, gente? Excelente. Depois a gente vai deixar uma deixa aqui para vocês falando sobre ele em especial. A doutora aí, referência aí na menopausa, já usa com as pacientes dela, tá? Né, doutora? Esse aqui é com óleo de coco ozonizado. Então, isso mesmo. De lubrificar, ele vai melhorar na candidíase, isso, né? Na flora, né, doutora? Flora, então, candidíase de repetição, prevenção de candidíase, tá, gente? Excelente. Ô, doutora, a gente está chegando no final. Eu queria agradecer muito. É uma honra poder estar aqui com você, tá bom? Deixa aí o seu arroba, porque o seu Instagram tem muito conteúdo, gente. O Instagram dela é excelente. É muito conteúdo e conteúdo de qualidade, tá bom? Deixa seu Instagram aí pra gente, o seu contato, por favor. O meu Instagram é doutora, tudo junto, DRA, Neuza, sem ponto, sem nada, Neuza Brizola. Neuza com S, Brizola com S, 2 L's. E eu tenho um outro Instagram da clínica Longevidade e Saúde, que também muitos se repetem, mas tem coisas diferentes também. Então, o Instagram Clínica Longevidade e Saúde. Eu moro em Goiânia, tenho a minha clínica em Goiânia, e mais de Goiânia para o mundo. Isso mesmo. Obrigada, doutora. Pelas redes sociais, a gente vai para o mundo, né? Isso mesmo.